temos este povo, nós destruiremos completamente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e os ajudou a derrotar os cananeus. Assim os israelitas os destruíram e também destruíram as suas cidades e deram àquele lugar o nome de Roma. Então os israelitas saíram do Monte Hor pelo caminho que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo e ele disse: faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Deus nos abençoe e nos edifique nessa noite na reflexão da sua palavra. Lidar com o povo não é fácil, lidar com as pessoas é complicado. E o texto bíblico, ele nos dá uma clara visão de como é lidar com as pessoas, né? O povo estava sendo conduzido por Deus, o povo estava sob orientação de Deus, Deus colocou líderes, Deus dava o sustento, Deus dava o alimento, Deus dava tudo para que eles pudessem ter a caminhada até a terra prometida. No entanto, o povo, enquanto as coisas estavam caminhando da forma como eles gostariam e queriam, as coisas foram favoráveis para eles. Bastou ter um contratempo, bastou ter uma situação adversa e o povo se revoltou. E o verso 5 diz de uma forma muito clara: por que nos fizesse subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Eu fico pensando, e quando eu estava meditando nessa passagem, estava com o meu pensamento voltado a essa questão. O que leva uma pessoa a falar dessa maneira? O que leva um grupo de pessoas a se revoltar contra Deus e falar de Deus e reclamar da sua vida, reclamar das suas condições? Isso está mais ligado à rebelião, está mais ligado a uma revolta, intriga porque falaram mal de Deus e falaram mal do líder que Deus havia colocado na frente deles. Faltou ânimo, faltou alento para a continuidade da caminhada. Muito parecido com situações que nós vivemos nos nossos dias. As pessoas reclamam de tudo, murmuram, as pessoas estão sempre lamentando, as pessoas estão sempre descontentes, as pessoas nunca se satisfazem, querendo sempre mais. E o incrível é que o ensino cristão, o ensino que nós aprendemos é dar graças em tudo, estarmos sendo agradecidos, estarmos nos voltando para Deus e reconhecendo aquilo que Ele tem feito por nós. Por que então que as pessoas continuam reclamando? Por que as pessoas continuam clamando, continuam murmurando, né, da sua vida? Você pode até dizer: mas eu não murmuro contra Deus. Até porque eu tenho medo, que a Bíblia fala, né, que se eu reclamar de Deus, reclamar contra o Espírito Santo, é pecado para a morte, é pecado que não tem perdão. Né? Então eu não faço, a minha reclamação não é para Deus. Mas quando nós reclamamos das condições de vida, quando reclamamos da nossa vida, da nossa sorte, daquilo que passamos, daquilo que vivemos, estamos reclamando de Deus. Porque se nós, nos nossos louvores, no nosso momento de louvor, de gratidão, nós enfatizamos que somos dependentes de Deus, que nós louvamos a Deus, adoramos a Deus, queremos servir a Deus, e a partir do momento que reclamamos das condições que estamos vivendo, estamos reclamando de Deus. Porque Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso
mediador, Ele é nosso protetor, é aquele que vai ao nosso lado. Ou seja, nós precisamos parar e pensar um pouquinho em como é que estamos vivendo a nossa vida. E o texto nos mostra, de uma forma assim detalhada, o que aconteceu com o povo de Deus. Eu fico imaginando e entendo, né, quando a gente lê a Bíblia, a gente faz uma leitura, mesmo que ela seja, meio que não seja a realidade, mas a gente olha para o povo, para a leitura do povo, a gente fica imaginando as nossas mesmas condições. Então eu vejo esse povo como um povo como a gente. Vamos imaginar se nós estivéssemos, nós aqui, né, nessas condições, aqui, estamos louvando, estamos servindo a Deus, está tudo bem, está tudo gostoso, está tudo bonito, e quando saímos daqui, começamos a não ter paciência com as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Mas peraí, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou vivendo isso? Por que está acontecendo isso na minha vida, isso na minha família? Qual é o objetivo? Será que Deus esqueceu? Será que Deus não está olhando para o meu destino, para a minha sorte? O que está acontecendo? E o texto nos fala, né, de que o povo se cansou da caminhada. O povo esteve lamentando da sua sorte. Tem até um cântico que é antigo, que fala sobre essa situação do povo, né? Fala, o caminho é longo mal, os meus pés feridos estão, ainda é longe de Canaã, ainda é longe de Canaã. Eu lembro desse hino com o meu pai, que gostava de cantar muito em quarteto, eles cantavam essa canção. É bem isso. O povo olha para o que tem pela frente e fala, está muito longe. Estou cansado, meu pé está doendo. Tem sido um fardo, tem sido um grande problema, tem sido uma grande trabalheira para mim vencer esses obstáculos. E muitos chegam a jogar a toalha, muitos chegam a jogar realmente seu fardo fora, falam, não vou continuar essa jornada, vou parar. Mas talvez seja porque o povo não veja de uma forma muito clara as bênçãos de Deus. Se você olhar para o livro de Números, tem muita coisa aqui registrada, tem muitos mandamentos, tem muitas leis que foram instituídas para o povo naquele momento, tem contagem do povo, mas tem muito milagre, tem muita narrativa de milagres que Deus operou na vida do povo durante essa jornada. Tem muita coisa boa nessa história. Não é só os problemas, não são só as dificuldades, as guerras, as lutas que eles enfrentaram. E veja que o povo ficou revoltado por conta de uma derrota. Eles, através do rei Arabe, que afrontou, derrotou, e eles falaram, a gente quer derrotar esse povo. Se o Senhor der força para a gente vai derrotar, vai aniquilar com esse povo. Né? Ou seja, uma situação adversa provocou naquele povo essa situação em que eles se encontravam. E assim também com a gente, muitas vezes uma certa agonia, um certo despreparo para enfrentar as dificuldades, nós nos lançamos também diante de Deus pedindo para que a nossa sorte seja mudada. Vamos ver algumas coisas que são destacadas nesse texto, nessa história. Primeiro vamos ver o verso 4 novamente. O texto diz assim: então os israelitas saíram do monte Hor pelo caminho que vai até o golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência. O povo estava com um rumo certo, o povo estava com uma direção, o povo tinha o que fazer, o povo sabia para onde ia. O destino estava traçado, estavam no caminho, estavam caminhando, estavam sendo cuidados por Deus, estavam sendo orientados por Deus, mas no caminho o povo perdeu a paciência. Quantas vezes nós estamos dessa forma? Deus está mostrando o nosso caminho, Deus está mostrando a direção, Deus está colocando pessoas na nossa frente, Deus está colocando líderes para nos orientar, mas a gente não vê as coisas acontecer e parece que começa a perder a esperança, e junto com a esperança vai a paciência, e com a falta da paciência a gente começa a fazer besteira, a gente começa a fazer bobagem, a gente começa a fazer coisas que, se num outro momento a gente tivesse aquela experiência, a gente não cometeria. E o povo se tornou impaciente. E aí a primeira parada para nós
pensarmos um pouquinho como temos exercido a paciência na nossa vida. Lá no pequeno grupo, na sexta-feira, a gente falou um pouquinho sobre isso, né, Laurinha? A gente falou sobre a paciência. Só falou assim, eu não vou parar de pedir paciência, porque o pastor falou que se a gente pedir paciência, Deus vai mandar tribulação, Deus manda os problemas, as dificuldades para exercer a paciência. A paciência não é exercida no momento de tranquilidade. Você está lá no marasmo, lá no bem bom, lá desfrutando da sua vida e desfrutando assim a paciência. Não. A paciência vem justamente no momento em que as coisas não acontecem. A paciência vem justamente ser exercitada no momento que você espera, aguarda o agir de Deus. Tem muita gente que pede a bênção de Deus, pede o milagre para Deus, mas não tem a paciência para aguardar o momento certo de acontecer. Se precipita, toma atitudes precipitadas, inconsequentes, e aí não tem o milagre, não tem a bênção. Por falta justamente da paciência. O povo se tornou impaciente no caminho. No nosso caminho nós temos que exercitar a paciência. Não podemos perder a paciência. A paciência é algo para se guardar, para se controlar, para se ter e se exercitar. Será que nós temos exercitado a paciência? Se Deus ainda não respondeu a nossa oração, se Deus ainda não abriu as portas, se Deus ainda não deu aquilo que nós estamos pedindo, é porque no tempo dele Ele vai dar e não chegou o tempo ainda. O que nós precisamos é confiar, esperar pelo Senhor, esperar pelo seu agir, esperar pela sua vontade. O povo não esperou. E o povo, segundo o verso número 5, começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam, por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto onde não há pão nem água? Já estamos cansados dessa comida horrível. Até aquilo que é providência de Deus passa a ser horrível. Deus providenciava o pão, Deus providenciava a água, e para eles aquilo era horrível. Aquilo não tinha sabor. Aquilo tinha o sabor de coisas amargas que eles não queriam mais comer. Para chegar ao ponto de estar lamentando, reclamando da comida, é porque nós estamos realmente bem perdidos. Nós perdemos até o paladar, perdemos até a vontade e a sensibilidade de notar que Deus está providenciando. E o povo começou a falar contra Deus e contra Moisés. Como eu disse, talvez a gente não fale de uma forma direta contra Deus. A gente não tem nem a coragem, de colocar uma reclamação, uma palavra contrariada diante de Deus. Mas as nossas atitudes demonstram essa falta de respeito, essa falta de temor, essa falta de dependência de Deus. E nós passamos a ter a nossa visão embaçada, obscurecida, que não percebemos nem quem Deus está colocando à nossa frente para nos orientar, para nos dirigir. Moisés estava ali à frente daquele povo, tentando mostrar, tentando dar a direção para eles, falando com Deus e ao mesmo tempo falando com o povo, para que a direção fosse correta e eles alcançassem aquele objetivo, e o povo começou a reclamar. O menino falava, viu, se Moisés se acha, se Moisés está achando que ele é o bambambam das coisas aqui. Aí um começa a falar, o outro começa a falar, o outro começa a fundamentar a sua fala, o outro começa a justificar, e a murmúria então ganhou toda aquela congregação, todo aquele povo. E eles começaram a não desejar mais a liderança de Moisés. Melhor para a gente era ter ficado lá. Fomos cair na lábia de Moisés, fomos acreditar que o caminho era possível. Olha aí a situação que nós estamos. Olha onde nós chegamos. Será que ele trouxe a gente aqui para morrer aqui nessas condições? Melhor era ter morrido lá. Pelo menos tinha mais conforto na morte, talvez pensasse assim. E começaram a lamentar o dia em que Deus deu a liberdade, o dia em que Deus os tirou da escravidão. E é bem assim mesmo, quando a gente perde a noção das coisas, quando a gente perde a noção do que Deus está fazendo na vida da gente, a gente começa a perder a noção dessa liberdade. A gente não valoriza mais a gente não valoriza mais as nossas conquistas. A gente começa a olhar e ver só um cenário negro, triste.
sem perspectiva, porque o nosso olhar está voltado para o lado errado. O nosso olhar está voltado para aquilo que não salva, aquilo que não tem nenhum tipo de orientação. Mas mexer com Deus é mexer com coisa séria. Se revoltar contra Deus, lamentar contra Deus e contra o ungido de Deus é coisa complicada. E aí o versículo 6 fala que Deus reagiu diante da situação daquele povo. Olha o que diz o verso 6. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Deus se sentiu ofendido, Deus se sentiu atingido pelas palavras, pela reação, pelas atitudes do povo de Israel. Quantas vezes nós estamos realmente sendo mordidos, sendo atacados, porque Deus permitiu por conta da nossa atitude, da nossa postura. Quantas vezes os problemas aparecem porque nós nos voltamos contra aquilo que era a vontade de Deus. Nós nos rebelamos e Deus pesa a sua mão. E aí a gente fica confundido, né? A gente não sabe até onde é desobediência, até onde é provação, porque as coisas começam a acontecer e a gente começa a perder o controle de tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida, na nossa família. A reação de Deus foi lançar serpentes para matar muitos do povo. Vejam bem, percebam que o texto fala que para matar muitos, e não para matar todo o povo. Porque com certeza aquele povo tinha gente que não compactuava com a atitude da maioria. Mas muitos morreram. Muitos tiveram suas vidas ceifadas porque se voltaram contra Deus. A gente, na quinta-feira, a gente estava estudando o livro de Tiago e a gente está falando sobre isso, né? Sobre tentação e provação. Muitas vezes nós estamos sendo provados no nosso grupo, no nosso corpo, com o povo, mas alguns não conseguem e cedem à tentação. Tentação de se rebelar, tentação de fugir, tentação de falar mal, tentação de estar à parte, à margem daquilo que Deus está ordenando. E vão ser atacados, porque Deus é o Deus poderoso, Deus de quem não se zomba. A Bíblia fala que aquilo que o homem planta, ele colhe. Diante de Deus nós temos que ter temor, porque Deus é o Deus que supre, o Deus que cuida, mas também é o Deus de justiça. Um Deus que não aceita a afronta, um Deus que não aceita a rebelião, a rebeldia. E o povo estava naquela situação de sofrimento. Mas logo em seguida, eu creio que não tão de imediato, como o texto, numa leitura, parece que de imediatamente aconteceu, o povo reconheceu o seu erro. Mas com o tempo, vendo todo o sofrimento, no verso 7 diz que o povo reconheceu a sua falha. Então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. E Moisés orou ao Senhor em favor do povo. O povo é engraçado, né? O povo faz o que dá na cabeça, se rebela contra Deus, e depois acha que arrependendo é fácil as coisas. Vê, Senhor, a gente errou. Tira essas dificuldades do nosso caminho, dá uma liberada aqui para a gente continuar a nossa vida. A gente pensa que muitas vezes a confissão dos nossos pecados é apenas reconhecer os nossos erros e tocar a vida. A Bíblia diz que o pecado deve provocar em nós tristeza, um sentimento de que a gente não volte mais a cometer os pecados pelos quais nós confessamos. Deus perdoa, Deus esquece. Mas aquele pecado tem que ficar como um sinal na nossa vida, não para a gente ficar voltando nele, mas que a gente sinta pavor de estar perto novamente de uma atitude como aquela que já tivemos. E Deus é perfeito, né? Deus é maravilhoso. Deus falou, tudo bem.
o pedido de vocês. Só que eu não vou tirar as cobras daí. As cobras vão continuar. Eu vou dar um livramento. Todas as vezes que alguém for mordido por uma cobra, vai olhar para a serpente de bronze e vai ser curado. Mas as cobras vão continuar aí. Para que vocês temam, para que vocês reconheçam, para que vocês se submetam à vontade de Deus. Muitas vezes é isso que acontece na vida da gente. A gente pede que Deus afaste de nós toda a tribulação, todo problema, todo empecilho, obstáculo da nossa vida. Mas o próprio Jesus Cristo falou que no mundo a gente teria essas dificuldades. Mas que a gente tivesse bom ânimo, porque Ele venceu esses obstáculos e nós também haveríamos de vencer. O fato é que o que Deus queria é que, de uma forma simbólica, eles olhassem para aquela serpente de metal e estivessem direcionando seus olhos para a salvação, para a libertação. Porque senão os homens seriam autossuficientes, achando que simplesmente pedir a Deus Ele liberou. Mas o fato é que Deus queria marcar a vida daquele povo, no sentido de que quando as dificuldades aparecessem, ou seja, que as cobras picassem, eles olhassem para a serpente de metal e fossem salvos. Trazendo para a nossa linguagem, para os nossos dias, qual é a lição que nós tiramos desse corretivo que Deus deu para o povo? Que as dificuldades elas vão continuar perto da gente. Algumas nós vamos vencer com mais facilidade, outras dobrando os nossos joelhos, chorando, clamando, mas o que vai nos salvar é olhar para Jesus Cristo, olhar para a cruz de Cristo, olhar para aquilo que nos restaura, aquilo que nos liberta, aquilo que não nos deixa mais cair naquele erro, naquela tentação, naquele problema. É olhar para Jesus Cristo que vai transformar nossa vida, vai transformar o nosso viver e vai nos fazer voltar para o caminho do Senhor. Vai nos fazer reconhecer que nós temos tudo diante de Deus. Que quando estamos sob os cuidados do Senhor, nada nos falta. Não é assim que diz o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, nós não vamos ter falta de nada quando estivermos sob os cuidados do Senhor, o grande pastor. Mas que possamos ter sempre em mente que a rebelião contra Deus leva à morte, leva ao sofrimento. E aí fica o desafio, de olharmos para o Senhor Jesus para obtermos a nossa salvação. Algumas expressões usadas nos nossos meios, no meio evangélico, no meio cristão, até muitas vezes se tornam como um jargão evangélico, ou sempre com um olhar poético, ou então de autoafirmação, mas são interessantes para que a gente possa exercitar. Por exemplo, seguir a Cristo. Falar que está seguindo a Cristo é algo que é desafiante. Seguir a Cristo é seguir os seus passos, seguir as suas ordens, seguir o seu exemplo, seguir a sua orientação. Seguir a Cristo é simplesmente vir para a igreja. Seguir a Cristo é viver intensamente o que Cristo quer. Outra expressão, fazer a vontade do Pai. Não é fácil. Não é fácil, mas é preciso fazer aquilo que o Senhor está mandando. Esperar pelo Senhor. Esperar no Senhor. Talvez as dificuldades se prolonguem, o sofrimento vai trazendo para nós uma certa angústia, mas a gente precisa buscar o Senhor, olhar novamente para a cruz, olhar para Jesus Cristo. As portas vão abrir. A cura vai chegar. A libertação vai aparecer, porque Deus está no controle, Deus está conosco e a nossa relação com Ele tem que ser intensa. Às vezes nós somos levados a uma revolta por uma influência de alguém que pode nos levar também a pensarmos como eles. No entanto, o volver os olhos para aquilo que é de Deus vai nos tornar fortes, vai nos tornar imunes, vai nos tornar vitoriosos. Para quem que a gente tem olhado? Nas dificuldades, nas lutas, nos momentos difíceis, para onde está o nosso olhar? O povo teve que forçadamente
ser dirigido no olhar para a salvação. Deus não espera isso de nós, Deus não está cobrando isso de nós, mas está oferecendo para nós a salvação e a libertação, se olharmos para a cruz de Cristo. Olhar para Cristo nos torna livres do pecado e habilitados para a conclusão da nossa jornada. A nossa caminhada sobre a face da terra, ela está proposta. Nós temos líderes, nós temos pessoas que estão nos mostrando, orientando, têm nos dirigido, cânticos que nos inspiram, orações que nos edificam, palavras que vêm de encontro às nossas necessidades. É Deus falando, é Deus mostrando. Que a gente precisa estar atento, não desviar o olhar. E a gente vai ouvir pessoas falando, viu, mas está difícil, viu, mas está complicado, viu, mas não passa essa dificuldade. E parece que a gente ora, mas Deus não responde. A gente não pode se deixar influenciar por essas vozes. Alguns não foram mordidos pelas serpentes, porque não se deixaram levar pelas opiniões contrárias. A gente tem que ouvir Jesus, olhar para Jesus. Ele está falando, Ele está mostrando. Ele quer nos levar para um porto seguro, a vida eterna. A salvação em Cristo Jesus está proposta para aqueles que confiam e olham para a cruz da salvação, a marca de Jesus, olhar para Jesus. Que a experiência do povo no passado, do povo de Israel no passado, seja para nós uma grande lição, para nós não desviarmos o nosso olhar, para nós não lamentarmos a nossa sorte, para nós não reclamarmos do que Deus tem feito por nós. Deus tem feito grandes coisas por nós. O salmista exaltou isso quando disse que o povo de Israel era visto dessa maneira. Grande coisa tem feito o Senhor por aquele povo, por isso eles demonstram essa alegria. E nós possamos responder, grandes coisas tem feito realmente o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A alegria de viver, a alegria de termos uma jornada vitoriosa, está condicionada a caminharmos confiando plenamente no que Deus tem feito por nós, e que cada dia nosso está nas mãos do Senhor. Que você leve essa mensagem no seu coração, você possa meditar, enquanto você está olhando para Jesus, enquanto você não tem reclamado, enquanto você não tem se decepcionado, mas sim tendo a esperança contínua no poder de Deus na sua vida e na vida da sua família. Que possamos ser edificados com essa palavra, possamos ter sido mexidos no nosso interior e naquilo que formos tentados, nós possamos resistir. Falar, não, meu Deus é poderoso, Ele está no controle, Ele está no comando, minha vida está nas mãos de Deus. Que Deus os abençoe. Amém.